A primeira carta a Timóteo, sabe, ela é muito mais do que um texto antigo. É, na verdade, um documento fundamental, quase um projeto de arquitetura para a estrutura e para a ordem da igreja. Vamos mergulhar juntos em como essa carta se tornou uma espécie de manual de operações para o que ela mesma chama de a Casa de Deus. Essa é a pergunta de 1 milhão, não é mesmo? Toda a organização, toda a comunidade, uma hora ou outra, encara esse desafio. Como é que se estrutura o crescimento, como se corrige o que está dando errado e se cultiva um ambiente saudável? Pois é, era exatamente essa a situação em Éfeso. E é esse o problema que a carta se propõe a resolver. Vamos tentar imaginar a cena. Éfeso era uma metrópole, super vibrante, centro de comércio, de cultura, mas também era o epicentro do culto à deusa pagã Ártemis. E nesse caldeirão todo, uma jovem comunidade cristã estava em apuros. Tinha muita desordem interna e, o que é pior, a infiltração de ensinamentos bem perigosos que ameaçavam desviar a igreja do seu caminho. A situação era, sem dúvida, crítica. E a resposta para essa crise toda vem na forma desta carta. E olha, não é só um conselho pessoal para o jovem líder Timóteo, não. É um guia prático, um verdadeiro manual de como a igreja deve funcionar para trazer estabilidade. É o documento que estabelece os alicerces, as paredes e, principalmente, o propósito da casa de Deus. E toda boa construção que se preze começa por onde? Pelo fundamento, claro. O primeiro pilar, e talvez o mais importante de todo esse projeto, é a defesa da crença correta. Antes de discutir quem lidera ou como a comunidade deve se portar, a carta deixa bem claro: a verdade doutrinária é inegociável. O termo-chave que aparece várias vezes é sã doutrina. A palavra sã aqui tem o sentido de saudável, sabe, algo que gera vida. É o ensino que nutre a fé e produz uma vida correta. É o oposto completo daquelas ideias tóxicas que estavam se espalhando em Éfeso. É basicamente o principal antídoto que Timóteo precisa administrar. Agora, o que é fascinante aqui é a natureza desses falsos ensinos. Não eram só uns debates teológicos complexos. Eram especulações vazias, mitos, discussões que não levavam a lugar nenhum e que tiravam o foco do que realmente importava, o Evangelho. E aqui está o ponto crucial que a carta martela sem parar. Má teologia sempre resulta em má conduta. A desordem moral na igreja era um sintoma direto da desordem doutrinária. Com o alicerce da sã doutrina bem firme, a carta avança para as colunas de sustentação da casa, a liderança. Se a doutrina é o que a igreja acredita, a liderança é quem guarda e modela essa crença para a comunidade. A estabilidade da estrutura toda depende diretamente da qualidade desses líderes. E neste ponto, a carta apresenta uma ideia que, olha, era radical para a época e, convenhamos, ainda é hoje. O principal critério para a liderança não é o carisma, não é a habilidade de falar bem, nem o sucesso nos negócios. É o caráter. A forma como alguém gerencia a própria vida, a família, as paixões. Esse é o verdadeiro teste. A autoridade pública nasce da virtude privada. Simples assim. Esta tabela aqui ilustra isso de forma brilhante. Repara só nas qualificações para os dois ofícios, presbíteros e diáconos. Embora tenha algumas diferenças, como a necessidade do presbítero ser apto para ensinar, a ênfase esmagadora nas duas listas está na integridade moral, na estabilidade da família e numa boa reputação. O caráter é o padrão universal. Certo. Então já temos a fundação da doutrina e as colunas da liderança. Agora, o projeto se volta para a vida dentro da casa, a ordem da comunidade. Como as pessoas devem interagir no dia a dia para que a vida em comum reflita a beleza do plano de Deus? As orientações para o culto são extremamente práticas. A oração deve ser ampla, incluindo até as autoridades do Império Romano, e com um objetivo estratégico, que a igreja tenha paz para poder cumprir sua missão. A conduta deve ser ordeira. Homens orando sem animosidade, e mulheres cuja beleza principal venha das suas boas ações, e não de uma aparência extravagante. Tudo isso para criar um ambiente focado e que sirva de bom testemunho. E é justamente nesse contexto de ordem no culto que a gente encontra uma das passagens mais complexas e, com certeza, mais debatidas de toda a Bíblia. Aquela que fala sobre o papel de ensino das mulheres na igreja. Então, como é que os especialistas tentam entender essa instrução?
Basicamente, existem duas grandes linhas de interpretação e é muito importante a gente abordar isso de forma neutra. A visão contextual defende que essa proibição foi uma medida pontual para aquela crise específica de Éfeso, onde algumas mulheres poderiam estar promovendo heresias. Por outro lado, a visão complementarista acredita que é um princípio permanente, baseado na ordem da criação e que se aplica ao ofício de ensino com a autoridade doutrinária na igreja. O ponto central do debate não é a capacidade ou o valor das mulheres, mas sim a natureza e a estrutura da autoridade de ensino. Doutrina, liderança, ordem. Mas o que conecta tudo isso? O que impede que esse projeto seja só um código de conduta frio e sem vida? Bem no coração da carta, a gente encontra a pedra angular, o centro teológico que dá vida e sentido a toda essa estrutura. É o que a carta chama de mistério da piedade. E no vocabulário bíblico, mistério não é um quebra-cabeça que a gente tem que resolver. É uma verdade gloriosa que estava oculta e que foi revelada de forma espetacular. E que verdade é essa? Que o Deus infinito se manifestou num corpo humano de carne e osso. Em grego, sarxax, a encarnação. Essa verdade é encapsulada num hino cristão super antigo que a carta cita. São 6 linhas poéticas que traçam toda a jornada de Cristo. Desde a sua humilde manifestação aqui na Terra, passando pela sua validação pelo Espírito na ressurreição, até a sua exaltação final na glória. É um resumo denso e poderoso do Evangelho. E a localização desse hino, bem no meio das instruções sobre liderança, é simplesmente genial. Ela nos mostra que a cristologia, ou seja, quem Cristo é e o que ele fez, define a eclesiologia, o que a igreja é e como ela deve funcionar. A igreja não é um fim em si mesma. Toda a sua estrutura, sua ordem, seus líderes, tudo isso existe para um único propósito: proteger e proclamar essa verdade magnífica sobre Jesus. A partir desse conto altíssimo, a carta retorna para a aplicação prática. Como, então, viver de acordo com um projeto tão grandioso no nosso dia a dia? A resposta é bem direta: lutando. Lutando continuamente pela fé. E uma das principais frentes de batalha dessa luta é a batalha ética contra o materialismo. A carta faz essa afirmação, que é forte e atemporal, alertando que a busca obsessiva por riquezas é uma armadilha perigosíssima, que desvia as pessoas da fé e as leva a muitos sofrimentos. Mas qual é o antídoto para o amor ao dinheiro? Piedade com contentamento. Isso, segundo a carta, é o verdadeiro grande lucro. Não se trata de uma resignação passiva, de aceitar tudo, mas sim de uma confiança ativa em Deus, que nos convida a realocar a nossa esperança da areia movediça das riquezas para a rocha firme do provedor. E tudo isso se resume naquela famosa metáfora final: o bom combate da fé. E atenção, não é um combate qualquer. É a luta específica e diária para manter a sã doutrina, para insistir em líderes de caráter e para cultivar uma vida pessoal de pureza e contentamento. É a aplicação prática de todo o projeto na vida real. No fim das contas, o legado de um Timóteo é este guia com 3 partes que estão perfeitamente interligadas. A crença correta, a ortodoxia, sustenta uma estrutura de igreja saudável, a ordem. E essa estrutura, por sua vez, nutre uma vida de integridade e propósito, que é a piedade pessoal. Uma coisa alimenta a outra, é um ciclo. E isso nos deixa com uma pergunta para refletir. No mundo que celebra a disrupção, a fluidez, o desmonte de estruturas, por que um projeto antigo, focado em ordem, em caráter e em verdade doutrinária, continua a ressoar com tanta força? Talvez a resposta esteja na nossa necessidade fundamental por alicerces sólidos em meio ao caos da vida. Fica aí a reflexão.